Agora, pessoal, eu quero falar com vocês porque nós temos uma palavra aqui de Deus para compartilhar no nosso devocional. E isso, eu quero ler aqui o texto onde Elias é levado aos céus. O texto sagrado, segundo Reis, capítulo 2, nos diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem isso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem isso. Aí o texto continua dizendo: em seguida, 50 discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Olha só que lindo. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separar de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Elias gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-los, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora, Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Queridos, quando a gente fala da porção dobrada, esse é um desejo que todos nós devemos ter, de buscar sempre algo mais. Uma das coisas que Jesus sempre nos ensina é sair da acomodação, daquilo que nos mantém presos, daquilo que nos mantém confortável. Às vezes, aquilo que é desconfortável pode ser aquilo que vai gerar mudanças na nossa vida. E a gente aprende aqui com Eliseu, quando ele desejou aquele espírito profético, nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas é que ele tem que ficar perto. O seu mestre, ele iria sair. Ele poderia falar: então vá. Ele já era um profeta, ele já era um discípulo. O que ia acontecer? Ele poderia só ser vocacionado para isso. Mas nós precisamos ficar perto de quem tem unção. Nós precisamos ficar perto de quem quer crescer mais. Nós precisamos ficar perto de quem sabe mais. A gente não tem que ficar perto de quem não sabe, de quem... O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ser seletistas? Não. Nós vamos ser, assim, snobs? Não, muito pelo contrário. Nós vamos atender aqueles mais fracos. Mas para crescer e atender os nossos desejos pessoais, nós vamos buscar quem sabe mais. E assim nós vamos crescer, respeitar aqueles de cabelinho branco, aqueles que já caminharam um pouco mais, respeitar as autoridades. E isso é importante para a gente poder observar tudo isso. O segundo ponto que Elias nos ensina, o Eliseu nos ensina de como receber uma porção dobrada, é sempre ir além. Vocês perceberam que no texto aqui, os discípulos do profeta sempre estavam à distância olhando? Você percebeu que os discípulos sempre estavam naquelas cidadezinhas ali, não queriam ir? Nós precisamos ir além.
Eliseu sempre foi além com Elias. Ele sempre quis ir, ele sempre quis enfrentar, ele sempre quis crescer. Então não tenha medo do novo, não tenha medo daquilo que é novidade na sua vida. Busque e seja diferente nessa busca. Seja um obstinado. Por quê? Para encerrar, aqui Eliseu queria sempre mais. Não se contente com o bom em detrimento do melhor. Eu quero te dar um recado. Eu aprendi uma vez que aquilo que separa os medíocres dos bons são minutos. Minutos a mais de oração, minutos a mais de leitura da palavra, minutos a mais de comunhão com Deus. Então, se você quer ter porção dobrada de bênçãos, quer ter porção dobrada de Deus na sua vida, queira minutos a mais de comunhão com Ele. Seja mais próximo do Senhor e vá além naquilo que Ele te mandar. Seja um ouvinte daquilo que Ele tem e obedeça aquilo que Ele designa para você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.